Jesus estava muito entristecido, muito angustiado. A pressão psicológica sobre a mente de Cristo estava demais. Porque Jesus Cristo não salvou só a terra. Jesus Cristo salvou o céu. Salvou o céu. Festejais, ó céus, e vós que neles habitais. Né? Porque o sangue do Cordeiro vos libertou aqui no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo. Quando Jesus Cristo morreu pregado na cruz, ele, de vez, ele fechou as portas do céu para Lúcifer. Não é permitida a tua entrada aqui. Ah, como assim, Elisiário? O diabo já era diabo, Deus do paraíso. Era. Mas ele ia no céu. Está escrito isso em Jó. Em um dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, Satanás também veio entre eles. E Jesus pergunta: de onde vem Satanás? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Ele não falou: eu vim da minha casa, onde você me lançaste. Eu vim da minha morada que chama terra. Ele disse o seguinte: de rodear a terra e passear por ela. Era um passeio. Não era a morada dele. Mas quando Jesus morreu pregado na cruz, ele libertou tanto o céu, como libertou você, segundo a Bíblia, dos teus pecados. Porque você vai ser salvo pela graça. Não porque não tem pecado, porque você é pecador. Você recebeu supostamente uma anistia de Cristo. Você é fruto do pecado. Através de um só todos receberam a redenção e através de um só todos caíram. Jesus veio provar para Adão que poderia ficar sem pecar, porque Adão nasceu sem pecado. E Jesus nasceu sem pecado. Através de um só todos caíram, toda a ramificação do Adão caiu, porque o Adão caiu. E através de Jesus Cristo, toda a ramificação do Adão recebeu uma anistia, uma graça. E Jesus sofreu uma pressão psicológica muito grande horas antes de ser crucificado. Mais do que nunca. Mais do que nunca. E a Bíblia diz o seguinte aqui, ó. Mateus, versículo 26, versículo, deixa eu ver aqui. Versículo 40. Versículo 40. Vou começar do 40, 26, 40. E voltando para os seus discípulos, Jesus Cristo, no monte do Getsêmani, o achou adormecido. Estava todo dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora consegue vigiar comigo, orar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, disse Jesus Cristo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava falando aqui que ele era meio Deus e meio homem. Ele disse: a minha parte de Deus, ela está pronta. Só que esta carne, ela está fraca, ela tem medo, ela tem dor, ela tem sentimento, ela tem angústia. Olha só. Então chegou junto aos seus discípulos e disse: olha só. Dormi agora, repousai. Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. Ele viu Judas. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, o traidor, um dos 12, e com ele grande multidão com espada, paus, e enviadas pelos principais sacerdotes, os pastores da época, e pelos anciões do povo. E o que o trai tinha lhe dado um sinal dizendo: o que o beijar
é esse, o prenderei. Que interessante, né? Que interessante, né? Jesus era tão parecido com o povo, Jesus era tão parecido com os discípulos. Ele não era um pastor de terno e gravata com um relógio de 1 milhão, uma caneta na mão de 30 mil, 50 mil reais, um cabelo na régua, uma barba na régua. Não, Jesus era igual ao povo. Precisou Judas Iscariotes dar um beijo nele, para os pecadores, para os fariseus, hipócritas, ordinários, saber quem era Cristo. De tão igual o povo era Cristo. Em Isaías diz o seguinte: olhando para ele, não se via formosura alguma. Era como um galho seco. Essa era a aparência de Jesus Cristo. Jesus não parece aquele Jesus de Hollywood. É o que diz Isaías, o Velho Testamento. Olhando para ele não se via formosura alguma. Era um galho seco. Essa era a aparência de Cristo. Por isso que precisou de Judas Iscariotes dar um beijo nele, para os soldados saber quem era. Olha só. E logo se aproximando-se de Jesus, eu te saldo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo,